Podcast Cinema Aventura. Começando mais uma temporada de podcast Cinema Aventura, o podcast da ação, das artes marciais, policial, guerra, ficção científica. Nós estamos nos agregadores de podcast, Google Podcast, Spotify, Anchor, quinzenalmente. Nós também temos um canal no YouTube que vai ao ar aos sábados, também quinzenalmente, e um perfil no Instagram. Também abordamos aí a biografia de astros e diretores que dão vida aos gêneros mais emocionantes do cinema. Então, por favor, nos curta, se inscreva, a gente aceita também sugestões. E para começar bem o ano, com um grande clássico policial dos anos 80, Os Intocáveis. Filme lançado em 1987, dirigido por Brian De Palma. Comigo, para começar o ano bem, sou Marcos Damiani Lobo. E dois convidados dessa vez para inaugurar a quarta temporada do Cinema Aventura. Ele do PFC, nosso querido Sérgio Malone Gonçalves. Grande Marcos, poxa, obrigado pelo convite, um prazer estar aqui conversando com você de novo, para falar desse filmaço aí, vamos em frente. É isso aí. E ele também pela segunda vez do Cinefilia e Companhia, Sidney Harris, ele que é jornalista, professor, nosso querido Hugo Capone Harris. E aí, Damiani, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui de novo conversando com vocês e aí com a ótima companhia do Dr. Sérgio, vai ser um grande bate-papo. Dá para falar assim que o Hugo estava falando em off aí que ele corte salteado o filme, realmente é uma delícia rever esse filme, já fazia uns 6 anos que eu não assistia. Aí eu falei, deixa eu comprar o filme para assistir daquele jeito legal, assim, bacana. Aí comprei e falei assim, não, vamos fazer um podcast estreando aí, porque a gente estreou ano passado com o Scarface, que o William tava com a gente, o William Adriano, e esse ano aí filme pra cima, um dos melhores exemplos, talvez, de um tipo de história maniqueísta, mas assim, de uma forma tão bem dirigida pelo Brian De Palma, que assim, você fica torcendo, é aquele negócio que você fica torcendo pro bem, vencer o mal, e esse filme é muito gostoso assistir. Sem se preocupar com verossimilhança, se foi isso que aconteceu de verdade, né? Se esses foram os fatos, isso pouco importa, né? De repente, Brian De Palma é isso, você está assistindo o filme e de repente ele te presenteia com uma cena assim que você para e fica, uau, isso aqui não é um filme comum, né? É o cara que ele tem uma assinatura, né? Eu lembro uma vez, só abrindo um parênteses, quando eu uma vez entrei no cinema. Naquela época, né, você entrava no cinema assim, o que tá passando? Tenho hora para ir no cinema, então eu vou e entrar. E entrei para assistir um filme, eu não tinha nem visto direito o que era, o que estava passando. E entrei. Aí começou a assistir o filme, tinha uma luta de boxe, falei, meu Deus, puta, esse é um belo filme e tal. E era aquele Olhos de Serpente. Filmaço. Sabe? Era o Olhos de Serpente. E depois, quando acabou o filme, que eu fui ver, eu não vi nem o nome do filme, eu vi, tá começando um Entrei. E aí é isso, né? É o diretor colocando a assinatura dele no filme. Esse tem várias passagens, vários exemplos, né? Que a gente vai acabar comentando aí nessa conversa. E ele começa, o Olhos de Serpente, começa com aquele plano de sequência incrível que o Brian De Palma faz, né? Acho que são 12 minutos de plano de sequência, não lembro com exatidão. Então eu entrei com o filme começado, eu já peguei aquele negócio, eu falei, caramba, o que é isso, né? Eu nem sabia o que é, do que se tratava, foi uma loucura. Não, quando ele trabalha com o Steadicam, realmente é impressionante, né? Uhum. É impressionante. A gente vai ver nesse filme aí também nos Intocáveis hoje que tem várias assinaturas dele aí, né? Realmente um trabalho assim formidável do De Palma. Eu acho assim que é um diretor bem irregular. Eu acho que ele assim é um excelente diretor, mas às vezes ele não se preocupa muito com o que ele está filmando, né? Questão de roteiro, né? Então às vezes tem uns lapsos assim na carreira dele, mas esse para mim é um filme assim que a gente vai entrar mesmo até a estrutura do pessoal que está envolvido, né? Pô, você tem Ennio Morricone para fazer a trilha sonora, você tem um David Mamet para fazer o roteiro. Cara, não tem como isso aí dar errado, né? Começando aquelas historinhas que a gente sempre faz aqui, que ó, o De Palma tava numa descendente aí, né? Tava meio... Os 2 últimos filmes dele deu baixa bilheteria, né? Porque eu acho que era
Um era o dublê de corpo, né? Que não fez dinheiro, né? É um cult aí dele, mas não fez dinheiro nenhum, né? Uhum. É muito acusado pela violência. E o outro foi aquele Wise Guys, eu acho que é com o Danny DeVito esse filme, não é? É um filme de comédia, né? Nossa, eu nem Que sei que filme é esse. é o anterior, né? É aquele do quem tudo quer, tudo perde, né? Isso, é o Danny DeVito mesmo, né? Eu não tô enganado, não, né? É, o Danny DeVito. Eu não vi esse filme, não sei dizer se Então, presta ou não. é aquele negócio, é comédia, né? Não é muito a cara dele, né? Porque pra você ser um diretor de comédia tem que ter o time. Eu acho que, sei lá, sei lá. Eu não curto muito ele fazendo comédia, assim, o Brian De Palma. Ele tem uma outra finesse, né? Uma outra expertise aí, que é mais esses filmes de ação mesmo, né? De suspense. Ele é um grande criador de ritmo para esse tipo de gênero. O ritmo da comédia realmente vai para um outro lado, né? A gente pode, você falou de Scarface aí, mas a gente pode falar de outros filmes dele, né? Lembrar de outros filmes dele que tem também um ritmo muito impressionante. Eu gosto muito do Pagamento Final. Acho um grande filme. E mesmo nas homenagens, né, ao Hitchcock, Sim, porque, sim. por exemplo, Vestida para Matar, eu acho um filme Eu também gosto bastante. gosto muito. Esse eu revi recentemente, eu revi os dois, né, o Dublê de Corpo e o Vestida para Matar. Eu acho que assim, o Dublê de Corpo caiu um pouquinho, achei, eu lembrava dele um pouco melhor, mas Vestida para Matar me surpreendeu, ainda tá bem de pé, eu achei. É. O dublê de corpo eu acho meio desigual, o Sérgio. Eu acho que ele tem momentos muito bons, mas tem umas partes assim que você fala, tá bom, passa pra próxima, Meio né? desnecessárias tal, mas é bacana, né? É Bacana como bacana. uma homenagem, um híbrido aí, né? Do homenagem ao Hitchcock. Eu acho que é sempre válido. Qualquer fã do Hitchcock ele reconhece os dois filmes que ele fundiu, né? No Dublê de Corpo. Então, Tem Um Tiro na Noite também, né? Que também é sim. outro ótimo filme dele. O próprio Pecados de Guerra, né? Tem bastante coisa boa. Eu gosto de Femme Fatale, eu acho um Batalha eu bom gosto filme. também. Eu também Síndrome acho de legal. Caim é um filme que eu acho bacana. Também gosto. Ou E o seja, Missão né? Marte, ninguém vai falar do Missão Qual? Marte. Missão Marte. Ah, cara, esse aí. Todo mundo pode ter umas Claro, derrapadas. claro, claro. Derrapou. O filme foi produzido pelo Art Linson, que tinha dirigido Vida Selvagem. Esse tinha sido o primeiro filme que ele produziu sozinho, né? E nenhum dos dois gostava da série. Nem o De Palma, nem o cara gostavam muito da figura do Al Capone, que é uma figura. É que assim, o período do Capone é um período charmoso, né, da história americana, né? Tudo da cultura que tinha na época, ali, anos 30, ali, é realmente uma coisa que os pulps, né? Essa coisa dos pulps aí, o De Palma voltando para os anos 30, né? Eu tinha visto no Scarface e voltando aqui nos anos 30 também. Então aí chamaram o David Mamet que era mais do teatro, né? Sempre foi mais do teatro, para fazer uma história original do Elliot Ness e do Oscar Freire. E o Mamet, só fazendo um parênteses aí, ele fundou a Atlantic Theatre Company, né? Então, por causa dele até que o Sean Connery aceitou fazer o filme, né? Se animou para fazer o filme. Então você tem o Ennio Morricone, o David Mamet. Eu acho que assim, o Stephen Boron, que é o colaborador habitual do De Palma, queria fazer o filme preto e branco, né? Aí não deixaram. O De Palma falou, não, cara, aí é demais, né? Isso aí. E o Gerald Greenberg, que editou. Então a gente estava falando do ritmo do filme, né? Aí eu peguei 3 filmes que ele editou: Reds, Scarface e Operação França. Aí tem o Jorge Armani fazendo as roupas, né? A Marilyn Vance também, a figurinista do filme, O Último Imperador, que é um dos trabalhos dela. E aí a gente vai pro elenco, cara. Vocês querem falar alguma coisa da produção aí, desse meio aí, não? Não, eu gosto muito de você ter mencionado o Stephen H. Burron, que é um cara que eu gosto bastante. E tem um filme que nem é do De Palma, que tem uma fotografia impressionante, que é o Hoffa. Que até eu acho que ele foi indicado para o Oscar de fotografia. Aquele dirigido pelo próprio Danny DeVito, né? É um ótimo fotógrafo. E aí nos Intocáveis, cara, cada plano é uma aula, né? Cada plano.
Aí o elenco, Kevin Costner como Elliot Ness, né? O De Palma não queria ele, queria o Mel Gibson, né? Aí falaram que precisava ser um cara não tão famoso, né? Ele Aí o De queria Palma foi como chama, o Don Johnson Don da Johnson. Don Johnson. Miami Vice, não é a primeira opção? Parece que o Armani indicou o Don Johnson porque o Don Johnson vestia Armani no Miami Vice. Olha, Então, tem uma história dessa. ele indicou, e daí o Don Johnson, que era amigo do Kevin Costner e tal, então tem toda uma conversa aí dessa. Mas assim, cara, o papel do Elliot Ness tentaram muitas, até Harrison Ford foi pensado, né? Porque ele tinha acabado de vir da Testemunha, Isso. os caras pensaram nele, né? E aí até pensaram em outras pessoas, mas daí deixar o Damiani chegar nisso, mas... Não, pode falar, Hugo. Não, é que eles pensaram no Harrison Ford para Elliot Ness, e daí teria o Gene Hackman como o Malone. Imagina, ia ser interessante. Ia ser É interessante. legal, Gene Hackman. Ia ser bom Malone, sim. Ia ser um bom Malone, sem dúvida. Então, tinha uma lista de pessoas, até Nick Nolte pensaram num monte de gente. Mel Gibson, né? Mel Gibson. Então, teve aí E até vendo o personagem, o Kevin Costner tá bem no filme, não tem nada... É esse filme que lançou ele mesmo como astro, né? Ah, também acho. Também acho, assim, que fez ele... Assim, o Silverado fez ele surgir, né? Isso, aham. E aí esse filme faz ele virar astro mesmo, você tem toda a razão. E daí no ano seguinte, não, 2 anos depois ele faz o Campo dos Sonhos, aí já era. Aí estourou mesmo. Aí o De E o Palma Sem pediu Saída. conselho, e o Sem Saída também. Com o Gene Hackman aí, ó. De O alguma Gene forma se encontraram aí. É. Pediu conselho pro Spielberg e pro Lawrence Kasdan, né? Que o Kevin Costner tinha trabalhado com os dois, né? Uhum. Lawrence Kasdan, quem não lembra, escritor de Império Contra-Ataque, Os Caçadores da Arca Perdida, né? Só isso. Só. Mas naquela época ele era um grande diretor também. Ele fazia Fez o Reencontro, eu acho que foi, né? É, o Isso. Reencontro. E o Grand Canyon depois, né? Que eu gosto bastante desse filme aí. Subestimado esse filme aí. Do Grand Canyon. Belo filme, cara. E, enfim, nada mal, né? Pra quem começou na Troma, né? O Kevin Costner começou fazendo filme na Troma. Aí o Sean Connery como Jim Malone, que, ó, eu vou falar, eu sempre quando tenho o Sean Connery nas pautas, eu tenho que repetir uma coisa que eu falei lá no Indiana Jones, que é, cara, pra mim, cara, é um dos caras que eu mais gosto do cinema, cara, o Sean Connery. A presença dele nos filmes, assim, é uma coisa que me encanta muito. Né? O filme nem precisa ser bom, né? Exato. É muito charme desse homem, né, cara? Ele é um cara que magnético. conseguiu sair do personagem que tornou ele famoso, né? Isso é difícil, né, na história do cinema, porque os caras ficam presos, né? E ele conseguiu sair e saiu totalmente, virou um grande ator E é o único, né, cara? Assim, talvez o Daniel Craig consiga, mas é os que outros ele já entrou no personagem já conhecido, né? Mas um cara que ficou conhecido num determinado papel e depois conseguiu sair dele e ter uma carreira como o Sean Connery é realmente louvável, né? Sem dúvida, cara. Sem dúvida. E o Sean Connery, que vocês estão falando isso aí, eu tô lembrando que ele que deu conselho pro Christopher Reeve, né? Falou, não, faz isso aqui, faz uns 3 filmes desse aqui, depois você deslancha. Christopher Reeve, que é um dos caras mais azarados do cinema, eu gostava muito dele, cara, muito dele. Não só como Superman, mas assim, era um cara que tinha um carisma enorme, assim, e tinha um talento, né? Então, sim. né? Mas o Sean Connery, cara, é fantástico. E assim, é legal, porque assim, na época ele tava bombando o Sean Connery. Aliás, o Sean Connery é um daqueles grandes astros que sempre foram grandes, né? Você falou assim, 007 estourou, e aí ele sempre continuou sendo o Sean Connery, né? Até o fim da carreira, que ele brigou lá com o cara lá, a Liga Extraordinária, né? Deu um soco na cara do sujeito lá, mas enfim, ele sempre foi o Sean Connery, sempre teve o peso do nome dele. E assim, é legal você ver ele atuando com um personagem assim que, tipo, o roteiro ajudou muito, né? Ele ganhou o Oscar porque o roteiro é muito bom. As frases que ele fala nesse filme, assim, são certeiras, assim. É muito marcante mesmo, né? O Mamet é um grande dialoguista, né? Então, não apenas um mestre em estruturar o roteiro, mas os diálogos dele são muito bons. Então, o que ele coloca na boca de todos os personagens, porque
O do Al Capone, por exemplo, tem várias frases bacanas também. Mas o Malone fica muito marcado. Né? É o grande personagem do... Uhum. Também acho. Aí o nosso glorioso Robert De Niro, como Al Capone, quase foi o Bob Hoskins, né? Quase. Aí, De Que Palma também teve que... ia ser interessante, Ia cara. ser bacana também, né? Até fisicamente, né? Ele é Uhum. mais parecido. Né? Eu acho que ele lembra mais realmente o Capone real, né? Não, E também é um ator que na época estava fazendo muita coisa legal, né? Muitos filmes policiais bons, não só aquele Mona Lisa, mas tem aquele filme do John Mackenzie, esqueci o nome também, eu tô com a memória ruim, mas ele estava fazendo vários filmes policiais interessantes e depois ia Ele fazer era o um Cilada nome, né? Roger Ele era Rabbit. um nome mesmo na época, né? Sim, O é. pessoal hoje esquece um pouco dele assim, mas ele era um grande nome na época. Pô, quase foi o Wolverine, gente. No filme que o James Cameron ia produzir, ele quase foi o Wolverine. Sério? Sim, Sabia disso Difícil não. imaginar, né? é difícil, né? O físico não ajudava muito, não. É porque parênteses no Wolverine. É que o Wolverine nos quadrinhos é um cara mais carrancudo, assim, mais baixinho, entendeu? Tipo um Harvey Keitel. Harvey Keitel ia ser um cara excelente pra fazer o Wolverine. Mas se o Nicolas Cage quase foi Superman também, né? Então, Né? De tudo aí, né? Aí outro cara que tinha um nome grande na época era o Charles Martin Smith, como o Oscar Wallace, né? Ele era famoso nos anos 80, ele tinha feito aquele Na Companhia dos Lobos, que é um filme legal pra caramba. Já tinha trabalhado lá atrás com o pessoal da Nova Hollywood, no Loucuras de Verão, né? Então ele era um rostinho meio famoso, assim, um cara bem bacana, assim, pra fazer o nerd da trupe aí dos caras aí. É um e bom muito bem no ator. papel, né? Muito É, bem, assim, tá é muito ótimo. expressivo, muita presença. Pode parecer um papel secundário, mas não é um papel simples também, né? De fazer. Muito legal. Aí o nosso querido Andy Latino Garcia, como George Stone, né? Ganhou o papel porque ele fez o Morrer Mil Vezes, de um diretor que eu gosto pra caramba, que é o Hal Ashby. E ele fez teste para outro personagem, né? Era para ele ser o Nietzsche lá. É Nietzsche, né? O nome do cara? Como é que é? O Capanga lá, Frank né? Nietzsche. Mas diz Frank que ele não Nietzsche. quis, né? Ele quis fazer o George, ele quis fazer o mocinho. Muito legal também. E aí ele falou que realizou 2 sonhos fazendo esse filme. Fazendo filme de gangster e andar a cavalo. Ele conseguiu realizar 2 sonhos. Mas o Andy Garcia é muito bonito para fazer o Frank Nietzsche, que é o violãozão, assim, né? Um cara muito. Ele tem pinta de galã mesmo, né? Então. Um Mas é que amante latino, né? Um amante latino. mas é que às vezes tem uns vilões, né? Que pelo fato de serem bonitos, parecerem galãs, acabam se tornando mais assustadores, né? Pode Mas ser. eu acho que a escolha do... Como é que ele chamava mesmo? O cara Billy Drago? Do Billy Drago. Billy Drago. Ele é perfeito, né? Ele tem aquele rosto do assassino, né? Do torturador. Fez Aquele muito olhar, filme né? Olha pra ele e fala, não vai sair coisa boa desse cara, não. O De Palma fala que ele é uma serpente branca ali no meio daquele negócio. Ele é bem escamoso mesmo, né? Ele tem uma coisa meio vilanesca mesmo. Né? Bem, fez carreira fazendo vilão na Canon, né? Então, é muito filme da Canon ele fez. Aí tem a Patrícia Clarkson como a Catherine Ness. Cara, eu gosto muito dessa atriz. Ela faz pequenos papéis em vários filmes, mas eu gosto bastante dela, cara. Acho que ela é mal aproveitada no filme, nesse filme, mas ela é. Onde ela aparece, ela tá bem. Mas eu acho que ela é mal aproveitada. Poderia ter sido mais explorada. Uhum. Mas ela é uma baita atriz. Uma baita atriz. Então, vamos pro filme em si. E aí? E aí, gente? Os Intocáveis. Cara, Como vocês conheceram esse filme? Como foi a primeira vez, assim, assistir Os Intocáveis? Foram ao cinema, locadora, TV, Globo, dublado? TV, Como cara. foi? TV. Ó, até tem uma história boa nisso, cara, porque eu vi várias vezes quando moleque Os Intocáveis e eu gostava muito. E eu sempre tinha visto dublado e eu achava incríveis as falas. Aí veio a onda do VHS, né, e posteriormente DVD. Acabei vendo no original e eu não gostava de ver no original porque eu estava muito Caramba. acostumado com a dublagem. Claro que depois passei a ver no original.
Mas isso me marcou no sentido de que, putz, como a nossa dublagem é boa, né? Porque principalmente eu lembro muito da voz do ator que fazia o Malone. Era muito marcante. É a E voz aí, clássica do Sean Connery, cara. cara, muito, muito boa mesmo. Mas já gostava do filme desde molequinho mesmo, assim, vendo na Ô, Hugo, televisão. você falando desse negócio, assim, o ator que dublava o Sean Connery, eu não vou lembrar agora quem que é, tá? Ele fazia o sotaque do Sean Connery. Aquele negócio meio. Isso que é. Então combinava muito, assim, com o Não, e a tipo gente, dele. no Blu-ray, a gente consegue pegar a dublagem, se quiser, né? Exato. E é original, Hugo? Eu acredito que sim. É, porque Eu às vezes acredito que eles sim. redublam, né? Não, daí é osso, né, cara? Daí é Filme... dureza. Mas é um filme que, assim, para mim, ele não envelhece. Às vezes ele satura um pouco, porque eu vejo tanto que acaba cansando e tem que ficar um tempo sem ver. Mas é um filme que ele tem muitas qualidades. Então essas qualidades acabam fazendo valer a pena de ver ele muitas vezes, né? Eu conheci pela TV mesmo. Era um filme que passava muito na TV, né? Então, assim, uma das madrugadas da Globo, das saudosas madrugadas da Globo, de que eles não tinham pudor de passar filme antigo, filme clássico, mas assim, os Intocáveis ainda eu encaro que, eu acho que é o caso do Hugo também, mais ou menos da nossa geração mesmo, né? Era um filme da nossa geração, assim, um pouquinho ali. Sim, sim, sim. E uma época também, né, a gente acabava vendo muito esses filmes, principalmente da segunda metade dos anos 80, ele coincide com a chegada do videocassete, a maioria das casas aqui. Né? Então foi quando, sei lá, passava na Globo e eu tinha esse filme gravado. Então eu assistia várias vezes a versão que estava gravada, nem precisava alugar mais. Né? A gente teve essa liberdade, né, com a chegada do videocassete, de poder assistir o filme várias vezes, não só quando passava na televisão. Né? Eu vivia pedindo para minha mãe, bota para gravar o filme à noite para eu ver amanhã. Né? Daí ficava aquele negócio gravado eternamente, e eu assistindo, voltava, assistia, voltava. Né? Era realmente, a gente fazia Em EP, muito. né? Em Em EP, EP, né? exatamente. 3 filmes por fita. Exatamente. Porque era caro, cara. Era Cara, caro. era cara, imagina, um filme só não. E a gente não Tanto tinha que... muito esse negócio de qualidade. Ah, porque a imagem, isso, a imagem, aquilo. A imagem era da Então, televisão, tinha comercial. Se desse, a gente cortava o comercial. E o filme Isso, ficava lá. não, exatamente. eu acho engraçado, ó, é um parente total. Eu acho engraçado os caras reclamar assim, o cara vai olhar e falar assim, nossa, mas você comprou um DVD, nossa, tinha que ser um Blu-ray, 4K. É, Meu, você assistia filme em EP, gravado da é. TV, que tá reclamando, sabe? Exatamente. 4K, para mim, nem vale a pena, porque nem TV 4K eu tenho, entendeu? Então, Pois é, né? Pois os é, tem caras isso aí. tem uma distribuidora bem bacana aí que tem lançado alguns filmes em 4K. Teve até um que eu comprei, assim, comprei de alegre, né? Porque não tenho a TV. Gastou metade do salário do mês pra comprar. É Você caro, né? também. Bem caro. O que eu queria Cara, chamar. Ah, eu queria fazer um comentário, que eu estava até falando com vocês em off aqui, só para dar um start, já que a gente estava falando meio freeform aqui. Uma coisa que me impressiona muito nesse filme é como o Mamet, e daí o De Palma, consequentemente, e o montador, trabalharam o filme estruturalmente. Porque se você pega aquela estrutura de 3 atos clássica que a gente estuda para cinema, né? Então, você pega um filme de 2 horas, é meia hora o primeiro ato, 1 hora o segundo ato, meia hora o último ato. Cara, é cronometrado. São 30 minutos exatos para a primeira parte e nos últimos 30 a terceira parte. E o midpoint, que é bem em 1 hora de filme, acontece lá o evento, né, que a gente chama de midpoint, que é o momento em que os caras descobrem como que vão conseguir chegar no objetivo deles de fato, né? Acontece exatamente em 1 hora. Então, eles conseguirem fazer isso de forma tão redondinha tem um efeito positivo, que é essa história, novamente, redondinha, mas também pode gerar uma certa sensação para alguns de
Eu já vi coisa assim. Por quê? Porque tem muitos filmes estruturados dessa forma. Algo formulaico, né? Assim. É, formulaico. Só que você vê essa fórmula, nesse caso, ser usada com tanta mestria por esses profissionais que, por isso, né? E aí entra novamente o nosso papo em off, por isso que a gente usa em aula para mostrar para os caras. Olha como pode funcionar bem. Basta você ter criatividade, porque você sabe o que você quer e aí você cria a situação adequada para servir a esse objetivo, que seja começar a busca do NES, descobrir que é por meio do imposto de renda mesmo que você vai pegar o cara, né? É o momento que pega lá o contador, né? Então tudo vai sendo orquestrado com um timing muito bom e chegando no tempo certo para fazer essa simetria entre as partes. E isso, de fato, me impressiona muito no filme e que se soma a todas as outras coisas legais que a gente vai falar aqui do filme, desde essa música esplendorosa do Ennio Morricone, para mim, né, uma assim top 3 dele, né, de um cara que tem uma obra, né, o Alexandre Cataldo, que me perdoe, né, falar que é um top 3 de um Ele 500, vai falar que não. com certeza. Ele vai te trazer umas trilhas do Morricone de filmes que você nunca nem ouviu falar. Fala, olha essa Pois é. trilha aqui. Não, o cara tem lá 500 trilhas do Morricone, mas das que eu conheço, assim, Cinema Paradiso e tal, mas essa me marca demais, principalmente o trecho que é o da abertura. Ah, putz, essa abertura. A abertura em si já é Porra, lindíssima, né? é o, lindíssimo. o Daniel Fontana, do Formiga Elétrica, colabora aqui com a gente, assim, amigo nosso aí, ele fala que, assim, essa trilha é uma coisa meio sorrateira, né? Parece os passinhos, né? Tadadã, tadadã, Uhum. aquela coisa, tadadã, tadadã, meio quase que um desenho animado ali, assim, aquela coisa bem de filme da Looney Tunes, assim. É coisa do compositor gênio, né? Que É. o Morricone faz nos filmes dele, que o John Williams faz nos dele. O cara entende exatamente qual que é o espírito do filme e depois fica uma coisa indissociável. Você não consegue pensar no filme sem essa trilha sonora, né? Exatamente. Exatamente. Tem spoilers, pode free, né? Ah, gente, tem É quase só que 40 anos o filme, pô. 35 anos o filme já deu tempo de 35, assistir. pô. Então tá bom. A morte do Malone, né, a forma como ele trabalha a música nessa sequência, né, é muito bem feita. Principalmente, e olha só, né, não apenas a trilha do Morricone, mas no momento em que, logo depois do Malone ser baleado, em que ele fica mesclando com o Pagliatti, né, Ah, sim, sim. com o Pagliatti que está sendo assistido pelo Al Capone. E isso também é uma direção musical que parte do músico e do montador. Uhum. Então tem dedo do Morricone aí, certamente. Né? E claro, a genialidade do De Palma, que é um grande, grande cineasta, mas essa cena se torna muito dramática por essa montagem paralela que ele faz, fundindo a música com o arrastar do Malone pelo chão do apartamento dele. Eu acho que é o ponto mais marcante, né? Talvez emblemático, chocante do filme quando a gente assiste pela primeira vez, porque ele pega o personagem mais carismático, com que o público mais está identificado, te dá assim um presente, uma aula de cinema naquela cena que assim, é uma das partes favoritas para mim, que é antes até da morte, quando o Capanga entra e tem aquele plano sequência com a câmera subjetiva, aquilo é Sim, maravilhoso, né? É sensacional. Aquilo é maravilhoso. E você não espera, né? Você acha que a cena é aquela, você não sabe o que vem pela frente. Quando a cena tá terminando, ele metralha o cara e tira o chão, né? Nossa. Sim. Não, e olha só, você falou uma coisa que é muito legal a gente observar nos Intocáveis, que o De Palma
faz bastante. Se você repara o momento em que o cara entra pela janela, você vê lá por trás, passando o Frank Nitti, bem pequenininho, de branco, porque ele tá indo dar a volta para pegar ele lá no fundo. E o De Palma faz isso em vários momentos com o Frank Nitti. A gente vê tem aquela cena incrível também do hotel, em que ele começa, né, com o bellboy recebendo os jornais. Ele passa. Né? Isso. E o Frank Nitti passa na escada, né? Assim como a gente também vê o contador, a gente vê o George, que vai depois entregar o livro caixa, né? E esses personagens, eles não estão em primeiro plano. Então ele trabalha muito o plano de fundo para contextualizar coisas que só vão ser percebidas mesmo tanto posteriormente no filme, quanto numa segunda vez que a gente assiste, que a gente vai reconhecer. Assim como naquele plano inicial do filme, em que a gente tem o Al Capone visto de cima, né, naquela fan cam, em que também está o Frank Nitti lá. Né? Ele tem os seguranças dele, né, em volta, e tal o Frank Nitti, o terno branco, né, a serpente branca que você mencionou. Então, você voltando, né, para o que o Sérgio estava falando, Sérgio, essa cena da subjetiva é incrível e começa com esse momento, né, do Frank Nitti olhando lá o fósforo e depois indo por trás do carinha e partindo para o fundo do... É um jogo de xadrez, né? É um jogo de xadrez. É uma peça que é movida que você não... Quem tá vendo não tá prestando atenção que você tá movendo aquela peça ali, que aquela peça pode fazer uma diferença ali, né? Realmente é fabuloso isso aí, né? Você ia falar, Sérgio? Não, realmente é isso, né? Como ele constrói, ele te mostra, né? Primeiro ele te deixa tenso pelo Malone, porque o Malone tá lá e naquele momento você não sabe se ele percebeu que o Capanga entrou na casa ou não. Então você fica tenso porque o perigo na realidade era o Capanga. Aí a hora que ele faz com o espectador, aí a hora que o Capanga tá chegando nele, ele vira com aquela espingarda e você fica feliz. O cara era esperto, ele sabia o que estava acontecendo. E poucos segundos depois ele é metralhado e morre ali na sua frente. Quer dizer, olha a montanha-russa de emoções, né, o que ele faz com o espectador ali. Para mim, essa é a grande sequência do filme. Não, você tem razão, assim. Eu acho que essa sequência e a do carrinho são coisas... do carrinho, a própria cena, falando aí do Frank, a própria cena que introduz ele também é uma coisa bem sutil, né? Porque ele entra, o cara lá tá pedindo lá o suborno do bar lá, você mal vê ele entrando, você não vê ele assim, tipo, não dá um destaque pra maleta que ele tá colocando, ele aquela tá coisa ao fundo. toda. Ele tá no fundo, e aí a menina que vê o negócio, é brilhante, cara. Essas coisas Mas de deixar no campo, assim, eu queria voltar na fala do Sérgio, né? Desse momento em que a gente não sabe se o Malone viu o cara que vai atacá-lo dentro da casa, e novamente a música. E aí a música tá muito intensa, muito intensa, muito intensa. E assim, é uma coisa que hoje a gente olha e fala assim, nossa, isso já é meio que habitual, né? Mas bem na hora em que ele vira com a arma dele, né? Escopeta, né? A escopeta. Com a escopeta, a música para. E aí não tem música. E aí ele vai para cima do cara sem música, só falando, né? Típico de um carcamano, né? Vem com uma faca numa luta de armas, né? E ele vai atrás, vai expulsando o cara sem música. E aí tem a metralhada e só depois da metralhada entra a música de novo, exatamente para dar esse interlúdio musical desse momento tão marcante que é a morte do Malone. É uma perda, porque a gente já tinha tido a perda do Oscar, mas não é o mesmo peso, né? É o mentor que morre, né? E outra coisa, você não espera que essa morte vai acontecer logo depois que o outro cara morreu, né? Pois é.
o impacto fica maior ainda. Porque Então. sempre parece, né? A gente tem aquela ideia. Alguns personagens eles entram na trama para morrer. Esse personagem é descartável, esse pode morrer. O Malone não era um personagem descartável. Exatamente. E a apresentação dele é fantástica também, né? Na ponte. Na ponte, cena da ponte. E você vê, né? A cena da ponte é uma cena simples, né? Filmada de forma simples, com planos bem isolados, né? Então você tem lá o plano, o primeiro plano de um, primeiro plano do outro, plano sobre o ombro, né? Alternando, mas é o roteiro. É o roteiro. São os diálogos, né? Então, aquilo é uma parte que você podia colocar aí, fazendo essa analogia com o Mamet, escritor de teatro, né? Parece uma cena de teatro, né? Onde totalmente. o roteiro vai fazer, né? Totalmente. Não, e é legal que o que faz os dois se conhecerem? Aquele bilhete que a mulher dele colocou bem no começo do filme dentro do saco, que ele abriu e lembrou dela antes daquela batida que deu errado, e que daí depois ele vai jogar pela ponte que vai fazer o Malone falar com ele. Entendeu? Então ele usa isso, né, de gancho para amarrar esses dois personagens que vão ser fundamentais para chegar onde eles querem chegar. Né? E existe a ironia ali, né? Porque nessa cena que ele fala, né? Que a função do policial é chegar vivo em casa todos os dias. É verdade. Né? Dizem que ele é morto ali, né? Em casa. Em casa. Né? É verdade. Casa. É verdade. E já diz muito do personagem Malone naquele momento, né? Ele, tipo assim, ele é um cara que você enxerga que ele tá ali vivendo aquela vida porque ele fechou os olhos, né? Porque ali nenhum policial quer se envolver mesmo com o Capone. Tanto que na cena que eles vão invadir o banco lá, o cara fala assim: não, o problema não é onde está a bebida, o problema é você encarar o cara. Então, assim, é um cara que estava adormecido, né? Ele optou em não crescer, né? Então ele virou um policial de ronda, porque lá ele não ia servir de perigo para ninguém e ele não ia correr. Ele estava acomodado mesmo. Mas você vê que é um cara experiente, né? Que já saca logo que o Ness está armado, né? E aí isso se torna também um bate-papo entre eles. Que era uma lição grátis de trabalho policial, ele fala. E como ele é um papel grandioso, né? Que transforma o Elliot Ness praticamente num coadjuvante, né? Totalmente. Porque assim, o Sean Connery, única indicação e vitória dele no Oscar, né? Ele ganha de ator coadjuvante. Você parar para analisar, ele é um coadjuvante nesse filme, né? Por quê? Porque o Elliot Ness era o chefe dos Intocáveis, então ele é o papel principal, né? É questionável isso, né? Vocês não acham? Eu acho questionável. Eu acho que, na verdade, você tem 3 atores que comandam o filme, né? O Malone, né? O Sean Connery, o Robert De Niro e o Kevin Costner. O problema é que o Kevin Costner é o chefão do grupo, mas é o cara dos 3 o menos chamativo, vamos colocar assim, né? Mas o interessante é que ele é um cara. Você vê que ele também é um cara comum, um americano comum, né? É o que era a identificação, né, pra ele. Sim, pode ser. E é bacana. É assim, eu sou dos caras que gostam do Kevin Costner. Né? O Kevin Costner, depois de Dança com Lobos, ele foi muito malhado, motivo de chacota, né? Vocês lembram disso, né? Mas não sei, eu gosto dele. Sérgio, eu tô tendo outra visão do Kevin Costner ultimamente, viu? Essa tua aí, viu? Tô gostando mais dele. Eu acho que ele melhorou com o tempo. Eu acho que ele melhorou com o tempo. Eu acho que a partir do Dança com Lobos, que o Sérgio tá falando que ele virou chacota, que eu acho que ele virou chacota pelo Waterworld, pelo Mensageiro. Sim. Né? Que sequência, hein? Pois é, acabou com a carreira dele, né? Exato. Depois ele demorou para retomar. E culpa dele, né? E foi culpa dele. Sim, foi meio que uma megalomania dele. Né? Mas ele tem papéis interessantíssimos. Aquele papel dele no filme do Clint Eastwood, O Mundo Perfeito, ele tá muito bem, cara. Eu tinha comentado com o Fábio, que a gente fez do José Welles, aí a gente falou de alguns outros filmes do Clint Eastwood. Pra mim, esse é um dos melhores papéis dele, viu? Mundo Perfeito. É um bom... Ele também é outro filme subestimado.
Acho que é um filme aí que vale uma revisão. Eu tenho um comentário para fazer sobre o personagem, né, do Kevin Costner, do Elliot Ness, que eu acho bem interessante no filme, né? Ele é um cara que não é de Chicago, vem, né, para Chicago, vem de Washington, né, como agente do Tesouro, para coibir o contrabando de bebida, né? É um cara que você vê que ele é extremamente careta, extremamente conservador, um cara de família, beleza, tudo bem, né? E vários pontos do filme vão colocando isso pra gente, né? Então, você tem lá aquele começo, né? Ele no carro falando, ai, como é bom estar casado, né? Ele repete isso várias vezes, né? A forma como ele lida com a filha e com a esposa, né? Parece aquele comercial meio de margarina. Mas é um personagem, e aí entra a parte legal, que tem um arco interessante. Esse arco vai crescendo. Ele aparentemente é um cara que não está habituado a pegar em armas, ele é um cara que não está habituado à violência, né? Ele fala frases um pouco deslocadas, né? Como aquela: vamos fazer o bem, né? Vamos levar a ação para eles, né? Que é uma coisa meio mocoronga, mas é um mocorongo proposital, na minha opinião. Por quê? Porque naquela cena lá na sequência do Canadá, quando ele mata aquele cara na cabana, a reação dele é muito própria, né? Porque ele fica muito abalado. Ele reage muito mal a essa morte. Mas é um ponto de virada dele. É um ponto de virada do personagem, não do filme, do personagem. E a partir disso, já tem aquela primeira frase que ele fala: ah, vocês não são de Chicago, né? Vocês não sabem como nós somos, né? Posteriormente, ele já vai ter mais facilidade de dar tiros, né? E vai culminar em ele jogando o Frank Nitti de lado do topo do prédio. E o que é mais Depois de ter tido a chance de matar e não ter puxado o sangue gatilho, frio, né? perfeito, isso mesmo, isso mesmo. E aí ele consegue o que quer, que é prender o Al Capone. E aí é a hora que ele abandona as armas, fala, nossa, quanta violência, né? Vendo a foto deles lá. E diz, agora eu tô voltando para Washington, né? Agora eu tô voltando para casa, ele diz, né? E esse voltando para casa é uma frase dúbia que o Mamet coloca, né? Porque, estou voltando para casa, pode ser um voltando para casa, porque sim, ele está tirando tudo do escritório, ele está indo embora, ele já fez o trabalho dele, teoricamente, acabou com o contrabando em Chicago e vai voltar para Washington. Mas esse voltar para casa também, metaforicamente, acredito eu, pensando agora, também é agora aquela minha modulação violenta, vou deixar de lado e eu vou voltar a ser aquele homem de família que eu era do começo. Tudo que ele estava fazendo era também para defender princípios, né? Defender a família, mas ele precisa sair desse, vamos colocar termos mais técnicos, né? Ele precisa sair desse mundo comum dele, do conservadorismo, careta, coxinha dele, para sacudir e conseguir entrar nesse mundo da violência do Al Capone, como proposto pelo Malone. Conseguiu, volta a ser coxinha. Você tá falando isso aí, cara, parece que tá muito semelhante à questão que a gente fez do Amargo Pesadelo, né? Do cara se adaptar à situação e depois ele ver e Você tem toda a retornar aquele razão. negócio. Você tem toda a razão. E aí que tá, né? Já que você resgatou isso, o personagem do Jon Voight, a gente vê depois como ele fica mal por causa de tudo que ele fez, né? Aqui a gente não tem oportunidade de ver, mas acredito que isso vai acabar mexendo de alguma forma com esse personagem, né? Vamos dizer que aqui acabou antes, né? Acabou antes. Pra gente ver essa transformação aí, né? Exatamente. Mas eu Tanto acho que que é o personagem que se transforma mais. o próprio pacto do Kevin Costner é feito na igreja, né? Com o Malone, né?
Que Então isso foi também tem uma esse ideia, ar, assim. inclusive, do Sean Connery, né? De levar de criar esse pacto na igreja, num ambiente mais propício, né? Mais emblemático para esse. Cara, A gente não esquece disso, né? Isso faz uma ligação muito grande dos personagens, né? plano mais lindo do filme pra mim. Aquela contra-plongée dos dois, mostrando o fundo da igreja, o vitral e tal. Ah, Putz, cara, é muito bonito esse plano. Muito bonito. E aí tem o outro plano que eles usam, que daí em homenagem ao Fred, né? Que Que fez um vídeo sobre isso, fez né? um vídeo Fala sobre aí. isso. Tem o Split Diopter, né? Que ele consegue colocar os dois em planos diferentes, né? Só que os dois em foco, Uhum. lateralmente, assim, é bem bonito. É estranho, mas ao mesmo tempo bonito o plano, né? Isso acontece um pouco também lá no Rio de Palhaço, né? O cara fica bem aqui na frente, assim, e você tá vendo os Exatamente, dois lá, né? com o Al Capone lá no fundo, né? Aham. É, exatamente. Ele é uma marca registrada dele bem interessante isso aí. Sim, sim. Você tá comentando aí uma cena aí que eu acho fantástica, que é a cena quando o filme sai de Chicago oprimida para aquele campo assim da fronteira com o Canadá, que aí de repente vira um filme de western, cara, e é maravilhoso porque a primeira cena que aparece isso é a câmera vai saindo assim, e eles estão bem no topo da montanha, assim, aquela fileira assim de cavalos, assim, ué, John Ford de repente aqui no meio do filme, A cara. gente não espera bem, né? Que isso vai acontecer, né? Não E, espera. e o que pontua? A música do Morricone. Porque ele vai fazendo a pan, e no que ele faz a pan e começa a aparecer os cavalos, entra a música do Morricone super alta, né? É tudo muito bem orquestrado nesse filme. Nossa. E aí você tava falando da cabana, é ótimo o jeito que o Malone resolve, né, a situação lá com É uma cena inesquecível, né? Cara, é muito Vai boa. todo mundo assim. o Elliot, né, está assim, olhando assim, meio tipo, mas o que ele tá fazendo? O cara tá morto, né? E ele lá discutindo com o cara e os outros lá que não sabiam da história. Nossa, adoro aquilo lá, cara. Muito bom. E aí, aproveitando essa cena, né? Eu tinha falado do midpoint. É nesse momento que acontece o midpoint. Porque depois que eles interrompem, né, a entrega da bebida e prendem o George, é aí que o Oscar consegue o livro caixa, encontra todas aquelas informações e é a hora que o Elliot Ness se convence de que essa vai ser a forma de pegar o Al Capone. Agora E dá. é, e é exatamente com 1 hora de filme. Exatamente com 1 hora de filme. Tá? Não é sem querer. Não é sem querer. E isso a mim impressiona bastante os caras conseguirem fazer dessa forma. O Malone tem coisas sutis também no personagem do Malone, voltando um pouco. Por exemplo, a sequência que ele morre, um pouco antes, na hora que a câmera tá ali do lado de fora do apartamento, né? Aí tem ele pegando uma bebida, né? Tipo assim, Ah, então você vê que assim, pô, o filme tá é girando em verdade. torno dos caras contra a bebida. Aí tá lá ele pegando a bebida de dentro do fogão lá. Então é muito detalhezinho, assim, bem, que fala muito da personalidade deles ali. É que nem eu falei, ele fechou os olhos, mas não quer dizer que ele é um santo, né? Chama os Assim, outros carcamano, então ele é meio. Pô, o jeito que eles recrutam lá o Stone lá, cara, pô, aquilo é fantástico também. Viu? Muito boa não, a cena. não vamos esquecer que também o Oscar, depois que tem a sequência lá do Canadá, também dá uma bebidinha lá nos barris Ah, é. furados de balas, né? Não, e a última frase do filme que é maravilhosa, né? Que o cara pergunta: o Sim. que você vai fazer? Ah, vou tomar um drink. Pô, É, E dizem que o Elliot Ness de verdade depois teve sérios problemas de alcoolismo, né? você vê, né, cara? Tá Que vendo? A gente não per... viu essa transformação. Pois é, pois não é. teve o 2, né? Não teve o 2. Olha, A cena do tribunal também é muito boa, né? Tudo que acontece no tribunal, né? Desde das falas mesmo, né? Até aham. assim, a perseguição do Frank Nietzsche é muito boa, muito bem filmada. Né? E tem um plano muito bonito, né? Logo que eles estão tirando as coisas do bolso do Frank Nietzsche, daí tira Ah, isqueiro, tira bilhete, tira isso, tira aquilo, e daí tá tudo
fora de foco. Na verdade, tá tudo em foco. Aí vem a caixa de fósforo e aí eles mudam o foco para a caixa de fósforo e desfoca tudo, né? Uhum. Que vai ser o catalisador de toda a situação mesmo, né? São uns detalhezinhos, né? Que é o endereço do Malone, né? Do Malone, notado. Incrível, cara. Tá. Outra cena também fantástica de suspense é a morte do Oscar, né? Que é onde tem uma treta da polícia mesmo, porque você vê que o chefe de polícia também estava envolvido. É outro, assim, né? Tipo assim, a gente não quer se envolver com nada, né? Não dá para lutar contra esses caras, não é nem questão de... É a mesma parada ali do Malone ali no começo, eles não querem se envolver mesmo no negócio. Sabe que tá errado, a gente tá fazendo aqui mais ou menos, empurrando com a barriga, mas até o prefeito estava envolvido, né? Era um negócio... Sim. E eu li, Sérgio, que essa história do prefeito que está lá no cartãozinho do Frank Nitti, realmente o prefeito de Chicago na época tinha envolvimento com Al Capone e com o Frank Nitti. Não, justamente. Eu estava comentando em relação ao fato real, né? Sim, tem algumas coisas que o filme modifica. Dizem, né, pelo que eu andei lendo também, que o Al Capone ele poupou, ele não usou de nenhum método de violência contra os chamados intocáveis, né? Porque ele sabia que iam cair matando em cima dele. Então ele realmente não fez nada que usasse violência em relação a esses agentes especificamente, né? É lógico que o filme, né, teve que aí usar uma licença poética para deixar a história mais interessante, mas não, real, desde o início o filme trata assim alguns elementos de história real, mas ele nunca falou assim que a gente está falando exatamente da história, né? Eu nem sei, não me lembro nem se eles comentam que a história é real, quais personagens são reais ali ou não. Eu acho que não tem nenhum disclaimer nesse sentido, não tem, né? Poderia ser um filme de ficção. Quem não sabe poderia achar que são personagens fictícios, né? A legenda no início lá, esses são os tempos de Al Capone. A gente vai contar essa história aqui, né? Realmente nenhum momento não tem uma reivindicação em fatos reais, coisa assim. Eu não ter visto isso nada em créditos, né? Não. E também não tem letreiro final, que seria muito natural de ter assim, Al Capone morreu e não sei quanto, ele é isso e aquilo. Não tem nada disso. Que poderiam ter escorregado para isso, não seria a melhor alternativa mesmo, né? Viu, mas dos créditos iniciais, né? Só um parênteses, que é uma coisa que me incomoda muito atualmente nos filmes, é que todo mundo hoje em dia joga todos os créditos pro final do filme. O filme precisa começar direto, porque senão ninguém assiste, ninguém vê os créditos. E aí você pega, às vezes, umas aberturas tão bonitas, né? Graficamente, música, tudo. E é tudo depois, quando já acabou o filme, né? Eu não consigo me acostumar com isso, né? Eu gosto quando eu revejo um filme como esse, por exemplo, dos anos 80, e você assiste o crédito, tudo bonitinho, e depois deixa os créditos completos pro final. Não sei, não costumo. Não sei se eu fiquei velho, mas eu não costumo me adaptar a essa coisa de crédito. Eu que virou gosto moda, né? Que nem você. Eu também sou virou que nem moda, você, né? Sérgio. Todos os filmes, né? Todos os filmes. Todos. Não tem mais aquele começar o filme, vamos ver os créditos, prestar atenção. Pô, vai criando o clima, né, do filme, vai começando, coloca música, você já vê, você sabe quem é o diretor de fotografia, quem são os principais, né? Dá informação já. Né? Outro parênteses que a gente vai fazer aqui. Nunca a gente já fez programa e o Hugo também fez. O que seria a abertura de Seven se fosse no final, né? Pois é. Aquilo é uma obra-prima, aquilo lá no início. Não, sabe? Lindíssimo. Mas, enfim, foi só um desabafo, assim. Mas o seu desabafo é bom, porque eu, particularmente, até vou um pouco além. Que hoje em dia não daria para fazer isso, porque as equipes são muito grandes. Mas eu gosto muito de ver aqueles filmes dos anos 60, 70, que botam todos, assim, até antes, né? Tudo, na verdade, tudo. Aqueles que escrevem The Players. Esse já é bem mais velho. Mas aqueles que até aparece o selinho da MPAA no final, sabe? No final, digo, dos créditos que estão no início. Iniciais. Isso. Eu gosto, assim, por exemplo, Perdidos na Noite, de 69. Os caras fazem, né? Tem toda aquela música lá, né? Everybody's Talking. E aí
você vê todo o crédito. Cara, eu adoro ver desse jeito, né? A gente estava comentando daquela cena da morte do Oscar, né, que vocês estavam falando que era legal. Cara, ela de fato é uma cena de suspense muito boa, né? Se a gente for parar para pensar. Porque ela começa, tô tentando lembrar aqui, ó, ela começa com o discurso do promotor falando que eles vão pegar o Al Capone por causa do George. Aí, um pouquinho antes tinha tido a cena do bebê, né? Do bebê dele que nasceu, né? Do Elliot Ness. Aí aparece o Oscar, que vai levar o George para o carro de polícia para ficar sob proteção. E ele falando, né? Não, eles vão me pegar, vocês me falaram que vão me proteger, não sei o que. Daí comenta que o trabalho de polícia é muito melhor que ser contador e tal. Abre a porta do elevador, tem um policial de costas, sai uma moça muito bonita de dentro, o Oscar A femme flerta fatale com da ela, vez, né? a femme fatale. E daí no que ele entra, vira o policial e é o Frank Nietzsche. E aí fecha, a música fecha junto com o elevador. E aí do outro elevador sai, né? E a gente tem tempo, né? Aquela história do Hitchcock, né? Da gente saber que tem alguma coisa para acontecer, né? E aí saem os caras do elevador. Alguém comenta: o Oscar tá no outro elevador, né? Daí o Kevin Costner para por alguns segundos e continua. E eles vão conversando sobre o bebê. E aí volta pro elevador lá dentro, daí tem os tios e tal, né? E aí, ele falou que era no elevador de serviço, entendeu? Então toda essa construção, né, que pra gente depois de ver o filme fala assim, nossa, mas ela é óbvia, ela não é óbvia, Não. né? Ela é muito bem orquestrada. Não, e novamente, os peões ali, por exemplo, na hora que eles vão, que eles vê o tiro e vêm correndo, aí tem um policial que está acompanhando eles até a metade, aí o cara para e entra numa outra sala. Aí o chefe de polícia também passa por eles assim e vai até na janela para ver o cara escapando. Só que assim, E o motorista do carro morto, né? Aham. Morto, visto de cima, né? E é o contrário do que acontece com a morte do Malone, né? Porque essa cena ele te prepara que vai acontecer. Você tá vendo que o cara tá indo e vai dando aquela angústia, você sabe o que vai acontecer. Né? É a cena do suspense, né? A morte do Malone é justamente a cena da surpresa, porque ali você não espera que ele vai ser assassinado. E a do Oscar também, ela é muito bem editada ali, porque eu sempre ficava na cabeça que a gente via ele levando um tiro no rosto, né? Não mostra. Não mostra. É o outro cara, né? É o outro cara. É o outro e você sabe, ele levou um tiro no rosto, mas eles chegaram à conclusão que seria uma violência explícita demais ali para um personagem que já era tão querido. E você enxerga ele tomando um tiro, né? Uhum. A violência como você enxergava, né? As facadas no chuveiro, né? É verdade. Mas o Sean Connery reclamou da cena que ele foi fuzilado, né? Ah, é? Ele não gostou. Tanto que ele nunca tinha usado aquele tipo de traje, né? Aí aquele pó foi no olho dele e teve que ir pro hospital. E depois ele falou assim: não vou repetir esse negócio, não vou repetir, eu não gosto disso. É uma violência até exagerada, porque o que acontece com ele, né? Porque se ele tivesse sido metralhado, ele estava morto ali na porta. Claro. Ele entra, depois ele ainda fala, ele entrega um negócio cheio de bala no tórax. Você acha? Mas tudo bem, né? Doutor, é possível isso, doutor? Ali era morte imediata, né? O cara caía ali e não levantava. Não, dependendo dos filmes, a Thompson, a calibre devia ser 0,005, né? Porque os caras são fatiados assim de tiro e não morre, né? Não morre, ele morre só na hora que ele pode morrer, quando já, né? Outra cena também que eu gosto do Malone, na hora que o chefe de polícia pergunta pra ele, o que você tá usando essa roupa aí? Ele fala assim, sai que eu tô trabalhando, né? E onde você tá trabalhando? No circo. Tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver, cara. Com a palhaçada que é, né? Exatamente, assim, você vê, são os diálogos, né? Eles marcam bastante a gente. Né? E a estação, como diria o Dr. Sérgio? E a estação? Pois é, né? Diz que aquela cena, inclusive, foi filmada na escadaria ali por uma questão de economia, né? Porque, teoricamente, seria um tiroteio no trem, né? Exato, em cima do trem. Para conseguir arrumar um trem dos anos 30, orçamento estourado. Não, vamos pensar numa solução mais simples, né?
Então foi uma homenagem meio que sem querer, né? Homenagem, acho que quando eu falava, vamos na escada, acho que aí de repente alguém lembrou, vamos fazer uma homenagem, Brian de Palma estava pilotando o negócio, saiu aquilo que é magnífico, né? Talvez seja a cena mais lembrada do filme, né? Certamente. Certamente, e assim... Curioso, né, isso, né? É uma Essa- homenagem que, no final das contas, ela acaba se tornando grande, né? Tipo, e é do filme, né? Você não pode falar assim, que é como se fosse um cover muito bem feito que vira uma outra música, né? Vira uma outra música e às vezes fica melhor até do que a original, né? Você fala assim, oh, nossa, eu gosto mais dessas aqui, mais redondinha e tal, né? E talvez muita gente conhece, né, da nossa geração, pelo menos, ou dos mais jovens, vão conhecer mais essa do que o filme original qual foi inspirada essa cena, né? Encoraçada por Tequim. Que até tem os marinheiros também, né, no meio Exato. do negócio. Pois é, o que os marinheiros estariam fazendo ali, né? Pois é. Tem mar lá perto. Mas sabia que eu estava lendo, eu não sabia disso, essa intenção da cena do tiroteio no trem, depois ele faz de forma aproximada no pagamento final. No final, é. Lá naquela cena final do pagamento final. Aproveita a ideia que era original para esse, né? Não, mas cara, assim, falando de montagem, né? A decupagem dessa cena do carrinho, desde antes, assim, desde quando eles A tocaia, chegam né? lá, Toda a tocaia toda a ali. tocaia, cara, é muito impressionante. Ele passa pra gente a angústia, né, do Elliot Ness ali tendo que vigiar e ao mesmo tempo vendo o problema da moça com o carrinho de bebê. Então ele fica completamente dividido. A gente não entende qual a importância daquela moça naquela cena, né? Isso ele sabe fazer bem, o De Palma. Mas, novamente, né? É o peão do tabuleiro, né? Tá ali, de repente tá aqui. Aí você tem, tipo, dá o foco no relógio. Você sabe que tem um horário certo. Aí vem nele de novo. Aí vai pra mulher de novo. Aí o Stone tá em outro lugar. Uhum. Aí chega um cara, ele acha que é o cara. Aí, não, o cara só tava esperando a mulher. Aí, de repente, sai um monte de gente. Tem um cara até que passa por cima, né, das malas da mulher, nem ajuda. O Ness deve falar assim, porra, podia ter ajudado, né? E E não, assim, e fica não aquele tem negócio. diálogo, não tem nada, né? É Ah, imagem pura, te contando a história, montando todos os elementos, a coisa vai se é. criando, né? E tem outro momento, assim, brilhante também do Morricone, que ele resolveu fazer essa cena com uma musiquinha de caixinha de música, né? É Aí verdade. o De Palma falou assim, pô, mas é isso, né? Não, pode deixar que agora a gente vai dar um jeito nisso. E aí entra outra trilha junto ali, cara, é fantástico. Não, Fantástico. e aquele trechinho, depois que já parou tudo, que o Stone tá lá segurando o carrinho de bebê com a perna, que o cara, o guarda-costas do Capone tá lá segurando o contador, e aí aquele momento em que o Stone vai atirar nele, que o Elliot Ness fala agora, sei lá, ele fala alguma coisa assim, né? A sequência de cortes é tão rápida, né? É a boca de um, o olho do outro, a arma de um, a reação do outro, tudo assim, um segundo, cara. Um segundo. É. E você vê, né? Então tá muito bem montado. Nessa sequência aí, tem nesse momento e anterior, na hora que ele conseguiu puxar o carrinho ali para cima, que é Ele uma das. jogar. Talvez é a marca registrada que eu mais gosto do De Palma, que é aquele plano e contraplano com zoom. Que aí é o cara que ele tinha dado soco lá atrás, Sim, né? sim, E sim. reconhece ele. Aí a câmera vai indo, aquele zoom assim, vai nele. Aí ele só saca a arma assim e atira. Pô, Não, e em câmera lenta, né? Câmera Então, lenta. além de tudo, ele joga uma câmera lenta no meio. E lembrando, né, que a câmera lenta não é que nem hoje que você vai lá na edição e bota a câmera lenta. Não, você tem que ter filmado com câmera rápida para virar uma câmera lenta. Então, tudo pensado antecipadamente, cara. Já tudo na cabeça, né? Como a coisa Tudo vai na ser no final. cabeça, cara. É impressionante, cara. É uma cara, sequência vendo importantíssima. em retrospecto, cara, é uma coisa que é meio John Woo, né? Aquele negócio, né? O cara vem chegando, joga uma arma, o outro cata a arma e ele, sabe, faz pra impedir o carrinho de virar ali. É muito John Woo aquilo lá também. É muito coreografado, né? Sim.
A gente não falou, né, do De Palma, não sei se vocês vão falar mais alguma coisa dessa cena, mas a gente não falou do De Palma, que, coincidentemente, ele tem 2 grandes sucessos que vieram de séries, né, de séries antigas, porque ele fez Os Intocáveis e anos depois foi fazer o primeiro Missão Impossível, né? Que é Pois é. ótimo. Que é Que é ótimo, né? ótimo. Gosto também. Gosto também. É bem falado, porque realmente o Missão Impossível 1, acho que junto com o 4, eles são os melhores, cara. Apesar que eu gostei muito desse último, hein, cara. Eu sempre. Missão Impossível é aquela. Ó o parênteses aqui. Missão Impossível é aquele negócio, pô, vamos lançar mais um, aí eu gosto. Vai ter, eu quero ver, né? O 4 é o Protocolo Fantasma, não é? Não, eu É. acho que é o 5, que é o que tem o Super-Homem. Que tem o Não, é o Super-Homem. 6. É o 6, meu Deus. Nossa, eu já confundo todos. Eu já não sei, É o 6. mas Aí vem a fantástica sequência depois do julgamento, né, dos telhados ali, né? Que também ele faz esse negócio do zoom, plano contra plano, só que é o cara. Eu acho lindo aquilo lá, cara. Que a câmera vai aquele zoom assim, e ele tá lá em cima do prédio, assim, tanto na hora que é ele vai atirar verdade. no cara e não atira, e depois na hora que ele joga o cara. Sim, que ele fica vendo lá de Foi assim que cima, ele né? gritou. E aí, dentro do tribunal, quando já é dada, não é dada a sentença, né? Quando o advogado do Capone declara, né, que ele é culpado, e aí fica um cara a cara com o outro, como se fosse uma rinha, né, de galo. É. E nessa cena, o De Niro tá ótimo, né? O De Niro tá ótimo no filme inteiro, por sinal. A gente falou pouco do De Niro, né? Falar um pouco. Mas ele, nessa cena específica, ele tá muito bem. Eu acho que foi um dos primeiros vilão que ele fez, né? Vilão mesmo, né? Pode Ele ser. fez mafioso, mas eu acho que vilão mesmo, eu acho que foi um dos primeiros aí. Teve o Coração Satânico, só que eu não me lembro de quando que é o. Coração Satânico, Eu eu acho acho que que é foi 88. Acho que é ano seguinte, né? É por aí, vem. Acho Ou é que é. 88, eu acho que é 87 também, hein? Mas aí, putz, olha a cena que a gente tá esquecendo. E a cena da mesa. Ah, mesa. Ah, sim. Foi meio baseado numa coisa que aconteceu, né? Foi. Ele bater no cara. Só que daí ele bateu em 3, 87 né? também. 87. É E a outra cena 87. super copiada, né? Super copiada. Esse negócio do chefão ficar andando atrás e aí o cara meio que executar o cara que falhou, né? Mas também é E uma que diz que foi. na vida real ele matou 2 caras, né? Foi um só. Poxa. Ele estraçalhou 2 ali que estavam planejando matar para tomar o lugar dele. Uhum. É, E é outro plongé fantástico também, né? Cara, fantástico. Fantástico. É muito bem filmada. Muito bem filmada. Aquele plano final que a grua sobe, né, na plongée, como você falou, putz. E ali você vê uma Chicago mais dourada, né? Antes era meio escuro, era tudo meio ali, você já vê que é mais dourado, assim, mais esperançoso, né? Porque é onde os caras estão lá no sucesso, né? É o momento deles, né? Então, que bom que não teve o alcoolismo, então, do Elliot Ness para terminar o filme, né? Talvez se fosse o Scorsese, ele ia fazer esse epitáfio aí, né? Esse epílogo. Quanto o cara acabou. Sim. É que faltou alguma coisa? Aquele negócio que a gente vai depois de acabar a gravação, falar, devia poxa, ter esqueceram eu queria fazer um comentário legal. Tem aquele momento que o Elliot Ness está escutando rádio em casa, que é uma cena de comédia contada no rádio, que são os carinhas que estão pegando um carro e o carro cai a porta e tal, né? Que ele tá lá pensando. A esposa, na verdade, está escutando e dando risada. Ele também está lá escutando, mas ele está pensando nas coisas do Al Capone. E até ele faz um aceno para a filha e tal, né? Esse programa que estava tocando era um programa chamado Amos e Andy, tá? Que eram 2 personagens negros que tinham esse programa no rádio da época. E aí eu queria só remeter a uma cena do Pulp Fiction. No Pulp Fiction, na hora que o John Travolta e a Uma Thurman vão pro Jack Rabbit Slims, o personagem do Steve Buscemi, né, que é o garçom, oferece para eles
Milkshake. E aí o Milkshake podia ser Martin and Lewis, que era alusão à dupla de comédia Dean Martin, e Jerry Lewis, dois brancos, que daí seria o milkshake de creme, ou podia ser o milkshake Amos and Andy, que era o milkshake de chocolate. Caramba, hein, Hugo? Caramba, Pois é. esse é a entrelinha da entrelinha. Nossa, Praticamente um easter egg isso, né? Pois é. Mas você vê que a referência que o Tarantino faz, é claro, não é aos Intocáveis, mas tá lá também nos tá Intocáveis. dupla, né? Só Olha bom. só. a curiosidade aí que eu captei esses dias. Depois dessa curiosidade não sobrou nada mais para falar mesmo. Cara, Não vai ele sobrar foi nada. que nem o Stone dando tiro lá, de diagonal agora no cara acabou, lá. né? Pô, depois desse tirambaço do Hugo, a gente vai terminar o Cinema Aventura aí, desse filme maravilhoso. Filme que, assim, a gente deu um monte de spoiler aí, mas o que vale é a experiência de você assistir o filme sempre. Então, é uma coisa que a gente sempre fala aqui, que o que vale é a experiência. Então, quero agradecer aos meus amigos aí por essa estreia, com esse grande filme aí, desse filmaço do Brian De Palma. Então, vocês podem dar suas despedidas. E é isso aí, gente. Obrigado, Sérgio, por mais essa. Imagina, eu que agradeço. É um prazer conversar aqui de novo com você, falando desse filme. Se alguém está ouvindo e não assistiu o filme ainda, poxa, vá assistir, independente de spoilers. Assim, um filme que precisa ser visto e revisto, né? O Intocáveis é um dos clássicos dos anos 80, sem sombra de dúvida. Muito bem escolhido o filme para ser dissecado aqui com a companhia maravilhosa do Hugo também. Hugo, foi um prazer conversar com você também. Hugo, valeu mesmo a sua aula aí, já que você deu tantas aulas aí desse filme aí, ó. Cinema Aventura, tu acertou aí para te chamar, cara. Obrigado, cara. Obrigado, Damiani. Obrigado, Sérgio. Um prazerzaço aí estar com vocês. Sérgio já tinha participado de outros episódios lá com o pessoal do PFC, né? E ano que vem não, né? Porque esse episódio vai sair no início de 2023, é isso? 3, né? Então, esse ano aí, além de Damiani lá no Cinefilia, Olha. teremos também o Sérgio. Então vai ser um prazer. E foi bom aqui para relembrar que há muitos anos atrás, quando eu estava lá dando aula na faculdade de cinema, eu usava aí os Intocáveis para conversar com os alunos e era muito divertido, o pessoal gostava, né? E é um filmaço, né, gente? Eu acho que um filme de 35 anos atrás que continua envolvente e continua sendo de fato uma aula para a gente ver como construir um roteiro, como construir um filme, como filmar, como trabalhar personagens e tudo isso, cara. Então, Cinema Aventura prestou um belíssimo serviço aí para os seus ouvintes e eu tenho muito prazer em ter participado. Obrigado. Valeu mesmo. E o próximo Cinema Aventura vai ser uma ficção científica dos anos 90. Espero vocês daqui a 15 dias. Valeu!